Vou falar um pouquinho, a pregação não vai poder ser longa, mas ontem tínhamos o plano de trazer uma mensagem relacionada àquele assunto que o pastor Paulo mencionou. E, assim, meio que eu vinculei os dois assuntos. Seriam duas pregações e eu teria como ponto de partida o mesmo lugar. Mas então eu vou fazer uma coisa só. Mas não vou pregar as duas mensagens hoje, tá? Mas nós temos aqui, então, hoje, alguns irmãos para serem batizados. Primeiro a gente precisa confirmar se a disposição permanece, né? Porque o tempo não colabora. E eu sei que a boa disposição dos irmãos é de ser batizados. Resta saber se realmente hoje vai ser conveniente. Cadê os irmãos? Fiquem de pé, os que vão ser batizados hoje. Isabel, Liane, Pedro. Opa, ele estava ali, agora não está mais. O Johnny, tá? Vocês estão dispostos a encarar? Tá? Então prossigamos. Obrigado, podem sentar. Eu também estou disposto. Vejam como eu estou bem disposto. Irmãos, vamos abrir em Atos, capítulo 7. Aqui eu só quero ler um versículo com os irmãos. Na verdade, para chamar a atenção de um detalhe. Tá? Nós vamos tomar 2 versículos aqui. As duas passagens vão ser nosso ponto de partida. Em Atos 7, 58. Aqui. Esse capítulo 7 fala sobre o martírio de Estevão, né? Já seria um ótimo tema para a gente meditar hoje, mas eu não vou me ater propriamente a ele. Mas aqui nós encontramos um homem chamado Estevão, fiel servo do Senhor, fiel mesmo, fiel a ponto de ter a sua fé colocada à prova por ameaça de morte, e ele foi fiel até o fim. Aqui nós temos uma lição preciosa de determinação de um crente. Não foi por qualquer coisa. A própria pergunta que eu fiz aqui, quanto à disposição dos nossos novos irmãos de serem batizados hoje, se dá diante de uma prova. Puxa, meu batismo tem que ser nesse tempo frio, em água gelada. Pode parecer alguma coisa, né? Mas isso é nada quando a gente compara com uma situação como essa de Estevão, não é verdade? Nada mesmo, nada. Um banho frio, quem já não tomou um banho frio? Mas aqui eu quero tomar a observação nesse versículo 58. Vejam bem, de que termina a carreira
cristã de Estevão. Mas aqui pode-se dizer que começa a carreira de um outro servo de Deus. Porque é aqui que nós vemos mencionado pela primeira vez o nome de Paulo, ainda chamado Saulo. E diz assim, versículo 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, Estevão, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Parece que a oração de Estevão surtiu efeito, pelo menos com relação a alguém. Não por Estevão, mas por Cristo. Os pecados de Paulo não foram imputados a ele. Mas o versículo 58 aqui fala que Saulo estava ali ainda como um incrédulo, um judeu arraigado na sua fé judaica, mas totalmente frio para com Cristo, sem arrependimento. Ele era tradicionalmente um judeu fervoroso. Mas nós vemos aqui que ele era ainda um jovem, e quando a Bíblia fala um jovem, isso quer dizer que ele ainda não tinha seus 30 anos completos. Estima-se que Saulo tivesse aqui 28 anos, mais ou menos isso. E aqui pela primeira vez nós vemos ele citado na Bíblia, justamente ali como alguém que testificou, que apoiou aquilo que foi feito com Estevão. Com um irmão, né, futuro irmão dele na fé. Mas vamos para 2 Timóteo 4. Em 2 Timóteo 4, versículo 6. Aqui já, aquele jovem de Atos 7 diz o seguinte, Atos, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então nós temos dois pontos extremos na vida de Paulo. Ali, um jovem, antes da sua conversão, um pouco de tempo antes da sua conversão. Porque Paulo, tendo apoiado, testificado do martírio de Estevão, ele ganhou força e saiu perseguindo a igreja e pediu autorização para que ele pudesse prender aqueles que ele ouviu dizer que professavam o nome de Cristo também em outro lugar. E lá foi ele, então, para esse outro lugar, Damasco. Mas no meio do caminho ele foi interrompido e ali começa a carreira cristã de Paulo. Mas aqui em 2 Timóteo, já anos mais tarde, lá ele tinha 28 anos, aqui no final da vida, estima-se que Paulo tenha morrido, melhor dizer, com mais ou menos 64 anos. Eu estou falando em termos aproximados, pelos cálculos, não é talvez uma conta exata, tá bom? Mas se Paulo tinha ali 28, quando ele morreu, teria
pelas contas, aproximadamente 64 anos. Ele era um pouquinho mais velho que eu hoje. E ele diz: está chegando o fim para mim. Ele sabia que estava chegando o momento que a sua carreira aqui teria acabado. O que ele podia fazer, ele fez até o final, até os últimos momentos da sua vida. Mas esse escrito aqui marca o final. São as últimas palavras que nós temos registradas do apóstolo Paulo, é o final dessa segunda carta a Timóteo. Então, irmãos, nós temos que olhar o seguinte, tá? Eu quero falar um pouco sobre a carreira que nós temos para trilhar. De um modo especial, eu gostaria de falar para esses que estão começando hoje. Começando hoje, modo de dizer, começando na igreja. Vocês começaram sua carreira cristã no dia que vocês professaram sua fé. Mas é claro que isso diz respeito a todos nós. Esse meio, desde a nossa conversão até o final, nós temos aqui esse período que nós podemos chamar de a nossa carreira cristã. Como é que ela deve ser vivida? O apóstolo Paulo, ele foi, assim, um exemplo, sabe? Irmãozinhos, vocês que estão chegando agora, sabe? Nós que já estamos na carreira cristã, nós devemos ser para vocês exemplo. Certo? Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ser exemplo. Nós que somos mais velhos, nós temos que ser um bom modelo para eles. Mas nós sabemos que nós não somos modelos perfeitos. E é necessário que vocês saibam disso também. Que vocês olhem para nós e possam enxergar, uma sinceridade, uma fé firme, um desejo intenso de servir ao Senhor. Eu espero que vocês possam ver isso na gente. Uma lealdade a Cristo. Irmãos, se nós não estamos passando essa ideia, essa imagem para aqueles que vêm atrás de nós nessa carreira, nós estamos em grande falta para com Deus. Tá certo? Então, é tempo ainda de talvez nós corrigirmos a rota da nossa jornada. E se nós temos sido bons modelos, que a gente prossiga com o alvo de ser ainda melhor. Né? Esse mesmo Paulo, ele usou disso, tá? desses termos, para nos mostrar. Algumas vezes nas suas cartas, Paulo diz: sejam meus imitadores. Se você olhar para nós e ver exemplos muito imperfeitos, olha então para o exemplo de Paulo. Se você consegue enxergar tão claro as falhas, né, do irmão Valdir, do irmão Amarildo, dos outros irmãos e irmãs, tá? Olha,
Olha para o exemplo de Paulo. Então, seja imitador dele. Não nivele sua vida espiritual por baixo. Viu? Se você olha, não se contente de ser como os que estão ao seu redor. Se você mesmo observa que eles não são bons o suficiente. Eu digo bons no sentido na sua fidelidade, no seu fervor, na sua devoção, no seu cuidado. No capítulo 10 de 1 Coríntios, vamos lá, é uma dessas passagens que Paulo fala sobre a necessidade de nós sermos imitadores. Os 10. Olha o cuidados que nós temos que ter. Ontem o pastor Paulo falou da questão do que nós temos para fazer, o que a igreja pode fazer. Nós aguardamos os frutos, mas não somos nós quem geramos os frutos. Nós estamos aí para trabalhar na seara do Senhor. Sermos úteis para que venham frutos, frutos no sentido de mais almas, mais conversões, mas não somos nós quem produzimos esses frutos. Apesar disso, nós temos que ser prontos para sermos usados pelo Senhor. No versículo 32 desse capítulo 10, Paulo nos diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós assumimos uma responsabilidade. Os crentes, em geral, têm essa responsabilidade. Os membros de uma igreja de Jesus Cristo têm essa responsabilidade, irmãos. Nós não devemos ser causa de tropeço para ninguém. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós agimos, com o nosso comportamento. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus. Por que os judeus? Porque os judeus particularmente eram muito próximos deles, eram praticamente a família deles. Os judeus tinham essa visão: todo judeu é minha família. Eles também se chamavam de irmãos. Tá? Algumas vezes na Bíblia a gente vê a aplicação da palavra irmãos e não está falando propriamente de irmãos em Cristo, mas irmãos pela ligação que eles tinham como israelitas. Tá? Então nós temos que tomar cuidado para não sermos causa de escândalo ou de tropeço àqueles próximos a nós. Não adianta nada nós termos um ótimo testemunho lá fora e dentro de casa ou no meio da nossa família, isso não ser uma realidade. Tanto dentro da nossa casa como com os nossos parentes. Não dê escândalo nem aos gregos. Os gregos, eles eram aqueles que para eles eram estranhos, mas eram aquelas pessoas que eles tinham como alvo para serem alcançadas. Irmãos,
Então, são os de dentro, os de fora, os próximos, os distantes. E ele diz, é a própria igreja. Dessa maneira, Paulo está abordando aqui, abarcando todo tipo de pessoas. Ou seja, ele está dizendo para nós, não seja causa de tropeço para ninguém. Irmãozinhos, vocês estão sendo colocados agora na jornada cristã, na carreira que vocês têm para seguir. E o que cabe a vocês agora é aquilo que nós ouvimos ou que nós cantamos. Né? Eu mais ouvi do que cantei no hino 417, aí. Brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver. Nós somos colocados para brilhar, não para ofuscar, não para entenebrecer. Nós somos colocados nesse novo viver, nessa carreira cristã, com o dever de brilhar. Portanto, nós devemos tomar cuidado para que não causemos escândalo. Versículo 33, ele diz também, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. A prioridade na vida de Paulo era o seu serviço a Deus, era a salvação dos demais, era o bem dos seus irmãos. Paulo sacrificou sua vida, né, dedicou sua vida ao Senhor Jesus, com o propósito de ser útil nas mãos dele, para alcançar almas. E também para servir as igrejas. Ontem um irmão estava comentando, às vezes eu penso, né, como é mais ou menos isso? Como é duro, né? Que encrenca ser pastor de uma igreja. Olha, encrenca mesmo é ser um apóstolo com responsabilidade sobre tantas igrejas que Paulo tinha. O cuidado que ele tinha de todas aquelas igrejas. Imagina a preocupação dele estando distante, querendo estar perto. E muitas dessas cartas foram escritas justamente por isso. Como ele não podia estar lá, o que resta? Escrever. E Deus inspirou Paulo para escrever essas coisas que são tão preciosas, foram tão preciosas para aquelas igrejas, e certamente têm sido ao longo dos séculos. Né? E nós temos que enxergar o valor que elas têm realmente para nós, hoje. Amém? Mas Paulo segue aqui dizendo, entrando no capítulo 11, ele diz, sede meus imitadores, como também eu, de Cristo. Então aqui está a grande questão. Por que é que Paulo nos desafia a sermos imitadores dele? Porque ele diz, porque eu imito a Cristo. Imitar Cristo não é querer fazer uma cópia dele, mas aquele desejo de andar nos mesmos passos, de seguir com fidelidade os seus ensinos. Então nós temos essa responsabilidade de brilhar no nosso viver. Eu espero que vocês ingressem realmente nessa carreira cristã como membros dessa igreja, com essa consciência. Que vocês sejam bons imitadores de Paulo e assim, sendo bons imitadores de Cristo. O autor lá de Hebreus,
no capítulo 11, no capítulo 12 já, na verdade, ele nos desafia a sermos imitadores de Cristo de uma maneira diferente. Ele diz: olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como é que nós devemos viver? Tem que ser assim. Lá em Efésios 5, uma última passagem, irmãos. Nós vemos aqui também Paulo dizendo mais uma vez: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, essa imitação passa por isso. Andar em verdadeiro amor. O amor envolve sacrifício. Mas eu digo para vocês, né, para os quatro, tem alguma coisa na vida de vocês que vocês acham que não podem sacrificar por amor de Cristo? Se tiver, eu aconselho vocês a dizerem: não, eu prefiro não ser batizado. Porque nós precisamos ter esse entendimento, né? Tudo na nossa vida é, vamos dizer, sacrificável a Deus. Tudo na nossa vida tem que estar disponível para Deus. Ele está em primeiro lugar. Quando a gente olha, por exemplo, de Abraão, o fato de ele estar pronto a entregar até o seu próprio filho, o único filho, ele estava mostrando isso. É assim que Deus quer que nós o sirvamos. Estarmos prontos a entregar tudo na nossa vida. Essa entrega passa por nós contermos nossos desejos, nós sacrificarmos nossas vontades. E não é daquele jeito: eu não posso isso, não posso aquilo. É com alegria nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida e nós nos resignarmos à vontade de Deus de boa vontade. Você entende a diferença? Senão a carreira cristã se torna um fardo, um peso que nós não podemos carregar. É por isso que muitos deixam os caminhos do Senhor, porque eles não estão prontos a isso. E aí ocorre aquilo que Paulo diz: saíram de nós, porque não eram de nós, porque eles não estavam prontos a realmente sacrificar tudo, entregar tudo. Eles, num determinado momento, sentiram que aquilo estava pesando demais. Se você pegar lá na segunda carta aos Coríntios, na sequência daquele capítulo 10 que a gente leu agora há pouco, você vai ver tudo pelo que Paulo passou. Ameaças de morte, situações difíceis, todo o tempo, rejeição, traições. Ele suportou aquilo tudo. E não é fácil. Será que nós estaríamos prontos a isso também? De volta aqui para o nosso texto de Efésios.
Ele diz, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nem um fornicador impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui ele diz, olha, o crente, ele tem que ser um imitador de Deus. Não entre nos pecados que o mundo considera normais, com desculpinhas. Não caia em fornicação, pecados sexuais. Não se deixe envolver pela avareza, o apego às coisas materiais. Essas coisas são a ruína de muitos crentes, porque são desejos naturais da carne e nós nos deixamos enganar por eles, seduzir por eles, e assim nós vemos prejudicado toda a nossa carreira cristã. Mas ele diz, essas coisas não se deviam nem nomear entre vocês. Ou seja, isso não deve ocupar lugar nenhum no meio de vocês. Torpezas, tolices, zombarias, é o que mais a gente vê no meio chamado evangélico hoje. Não entre nisso. E ele diz, você sabe que essas coisas não pertencem aos salvos, mas porque essas coisas são naturais daqueles que não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Essas pessoas que acham natural e caminham assim, eles não têm parte com Cristo. Então não embarque na deles. Por isso ele diz no versículo 6, ninguém engane vocês com palavras vãs, porque não vão faltar pessoas para sugerir para nós que nós podemos servir a Deus assim. Não, ele diz, não se deixe enganar. Isso não é para nós, não. Não é assim que nós vamos servir a Cristo. Versículo 7, ele diz, portanto, não sejais seus companheiros, não ande com esse tipo de gente que te induz essas coisas. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. No outro tempo vocês eram trevas. Lembra o jovem Saulo? Quando ele estava lá, olhando o martírio de um justo e aprovando aquilo, ele mesmo aqui diz, naquele tempo eu era das trevas. Eu estava nas trevas. Eu estava sem Cristo, sem luz. Mas agora eu e vocês, irmãos, nós vivemos uma outra realidade com o esclarecimento que nos é dado pelo Espírito, por nos ter feito novas criaturas. Então, assim, nós que somos filhos da luz agora, devemos viver não mais compactuando com o pecado, com as trevas, mas brilhando no nosso viver, aprovando o que é agradável ao Senhor, sempre. O que eu estou falando aqui
Em teoria é muito fácil, irmãos. Mas na prática nós somos desafiados a aplicar isso. Eu rogo aos irmãos, não só aos novos que estão chegando, mas aos outros, porque nós sejamos exemplo para eles também. Que nós purifiquemos nossas vidas. Que nós sirvamos ao Senhor com fidelidade. Sejamos imitadores dele. Na prática. Não só na teoria. Se nós formos só na teoria, a Bíblia tem um termo para isso. Qual é? Quando a sua teoria é uma e a prática é outra? Hipócrita. Isso. Ou nós somos filhos da luz, ou filhos das trevas. Mas quando nós queremos passar por filhos da luz, mas não vivemos aquilo, nós somos hipócritas. Por isso Jesus chamou de hipócritas aqueles homens, aqueles judeus, que eles diziam, nós temos por pai Abraão. E Jesus falou, vocês têm por pai o diabo. Vocês são uns hipócritas, porque a prática de vocês não é a prática de Abraão. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, aprovando mesmo aquilo que é agradável ao Senhor sempre. Como é que nós aprovamos? Não é fazer, isso é bom. É defendendo e vivendo aquilo. Amém?